Amém. Glória a Deus. A nossa caminhada cristã, há momentos em que nós pensamos, será que nós estamos a ir no caminho certo? Será que nós estamos realmente a caminhar no sentido certo? Para o lugar certo? Às vezes é difícil para nós tentarmos entender várias coisas e às vezes a gente sente-se um pouco perdido. E então há duas coisas que eu hoje quero falar que nos vão ajudar na nossa caminhada. Enquanto nós estivermos na nossa caminhada cristã, todos nós que realmente estamos a servir a Deus, a seguir a Deus, amamos a Deus, queremos realmente impactar as pessoas que estão à nossa volta, acima de tudo queremos viver uma vida com sentido, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz, uma vida que realmente vale a pena viver. Para nós fazermos isso, há duas coisas que são essenciais na nossa caminhada cristã. Duas coisas. A primeira coisa é confiar e a segunda coisa é obedecer. Se nós fizermos essas duas coisas na nossa caminhada cristã, nós vamos ter uma vida que agrada a Deus. Nós vamos ter uma vida cheia de alegria. Nós vamos ter uma vida vitoriosa. As duas coisas. Nós vamos pensar isto como se fossem as nossas duas botas. Os nossos dois sapatos. Tá? Primeira coisa que nós precisamos de confiar. Nós precisamos de confiar. Eu hoje trouxe botas só por causa disto. Confiar. Confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Confiar que Ele está no controlo. Confiar de que Ele é o Criador. Confiar de que Ele não falha. Confiar todos os dias que Ele vai responder. Que Ele sabe o que faz. Não interessa as circunstâncias, mas nós confiamos na soberania de Deus. Nós confiamos naquilo que Deus está a fazer. E a segunda coisa que nós precisamos, obedecer. Obedecer. Isto não parece muito coisa, mas vai ficar aqui. Obedecer. Nós temos que na nossa caminhada não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não só nós temos que confiar, mas confiança sem obediência não vai trazer os resultados que nós queremos. Nós temos que obedecer. Confiar, obedecer. Confiar que Deus está no controle. Obedecer à sua palavra. Obedecer aos seus mandamentos. Obedecer àquilo que Ele quer que a gente faça. É muito, muito, muito importante. Na Bíblia, confiar quer dizer acreditar que alguém... Na Bíblia não, no dicionário, desculpem. No dicionário. Acreditar que alguém é bom e honesto e não irá prejudicá-lo. Ou que algo é seguro e confiável. Crença firme na confiabilidade, verdade ou amabilidade ou habilidade de alguém ou algo. Então a gente, se confia em Deus, nós sabemos que Ele é digno da nossa confiança. Nós sabemos que Ele pode fazer as coisas. E eu gosto muito que alguém é bom e honesto e não irá prejudicá-lo. Às vezes, quando nós caminhamos a nossa caminhada, muitas vezes acontecem coisas que nós pensamos, isto não vem de Deus, não pode vir de Deus. Mas se nós estamos a confiar em Deus e obedecer a Deus, tudo aquilo que vier à nossa vida, muitas vezes é para nós aprendermos. Se nós confiamos em Deus e sabemos que Ele não nos irá prejudicar, nós sabemos que os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Nós sabemos que os seus planos são muito melhores do que os nossos planos. Então nós podemos crer que não interessa o que nós estamos a passar. No final vai nos levar para mais perto de Deus. Nós vamos ter a vitória. Nós vamos conseguir ultrapassar. Como a irmã Sónia falou logo ao princípio, nós somos mais do que vencedores. Mas nós temos que
acreditar. Nós queremos que ter confiança. Confiança fala não só de crer, mas fala realmente de colocar tudo aquilo que nós temos nessa pessoa. Nós sabemos que vai acontecer. Provérbios 3, 5 e 6 é uns versículos que eu acho que toda a gente deveria de saber, de cor. É daqueles versículos que nós deveríamos de conhecer. E diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies ou não te estribes, como dizia antigamente a outra versão, não te apoies no teu próprio entendimento. O que é que isto quer dizer? Confia no Senhor. Muitas vezes nós pensamos que sabemos mais do que Deus, ou nós queremos saber mais do que Deus. Nós temos as nossas razões e nós não confiamos totalmente em Deus. E o versículo 6 diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Há uma versão que diz assim: submete-te ao Senhor. Fala de obedecer a Deus. Obediência. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Então nós precisamos de confiar no Senhor de todo o coração. E nós temos que reconhecer, submeter, obedecer ao Senhor. E Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai realmente nos levar ao lugar aonde quer que nós tenhamos. Na Bíblia fala, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos em Deus. Porque é impossível nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. Muitas vezes a nossa fé é fraca e a nossa confiança é pouca porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Nós não conhecemos. E para nós confiarmos em alguém, nós temos que conhecer. E para nós crescermos em intimidade e confiança em Deus, então nós temos que o conhecer. E quanto mais nós o conhecemos, mais a nossa confiança nele vai crescer. A Bíblia nos dá muitas e boas razões para confiar em Deus. Ele é o Criador do universo, todo-poderoso. Ele criou todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa fortaleza. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos recompensa. Ele é um Deus em que nós podemos confiar. E tantos outros atributos, que quando nós lemos a Bíblia, nós vimos que Deus é digno da nossa confiança. Deus é digno de nós realmente confiarmos nele e descansarmos nele. Porque a confiança fala em descanso. Se eu creio que Deus está no controle, eu posso descansar. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Os primeiros versículos que eu ensinei aos meus filhos. Nós podemos descansar em Deus quando nós temos confiança em Deus. Nós podemos saber que Ele está no controle. Há uma história na Bíblia e eu hoje quero falar sobre essa história. É uma história triste, mas que nos fala da importância de confiar em Deus e de obedecer a Deus. É a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Muitos de vocês já conhecem a história, alguns ainda não conhecem bem a história. Mas é uma história um pouco triste, porque Saul, ele foi ungido por Samuel. Ao princípio nós vemos Saul como alguém tímido, como alguém que nem queria ser rei, como alguém que realmente queria buscar a Deus. E depois, no andar, com o caminhar, com os anos a passar, ele deixou o orgulho subir ao seu coração. Ele pensou que ele era mais do que era e ele acabou por ter uma vida completamente desperdiçada. E perdeu o reino, e ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu tudo.
Em Samuel 13, nós não vamos ler, mas foi o primeiro erro de Saul. O exército israelita estava acampado, eles queriam ir contra os filisteus e os homens começaram a ficar com medo e alguns começaram a sair embora. E Samuel, o profeta, tinha dito para Saul esperar para que eles pudessem sacrificar a Deus para depois irem para a batalha. E ele estava à espera de Saul, porque eles não deveriam de ir para a batalha. Samuel, é tantos gestos, porque eles não poderiam ir para a batalha sem primeiro sacrificar para realmente pedir o favor de Deus sobre o exército, para que eles possam ganhar a batalha. Saul, ele começou a ver que o exército começou com medo, ele começou a ver que as pessoas estavam a sair embora, e o que ele resolveu fazer? Ele fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, ele tinha sacrificado. E era proibido pela lei. Somente os profetas podiam sacrificar a Deus. Somente os levitas podiam fazer os sacrifícios. Então aí Samuel lhe diz: Deus vai retirar o reino de ti. Tu desobedeceste a Deus. Na mesma, Deus dá mais uma chance a Samuel. E nós vamos ler primeiro a Samuel 15, se vocês quiserem abrir. Saul, desculpa. Okay. É muito cessos. Primeiro a Samuel 15. Se vocês quiserem abrir a vossa Bíblia e deixar lá, nós vamos estar a ler praticamente todo o capítulo. A partir do versículo 1 ao versículo 13 diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos parar aqui. As instruções de Deus são muito claras. Deus diz: vai e mata e destrói tudo o que eles têm. Vai e acaba completamente com eles. Às vezes, ao ler isto, há muitas pessoas que dizem: Deus era um Deus assim, matar toda a gente, matar tudo. Às vezes essa parte é-nos difícil de nós entendermos, porque nós vemos um Deus de amor. Não se esqueçam que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo. Deus também tem uma parte. É por isso que Ele teve que enviar Jesus, por causa da ira dele. Jesus veio cá e Ele bebeu o copo da ira que era para nós. Deus, Ele detesta, Ele odeia o pecado. E os amalequitas, ele era um povo que eles era só pecado. E Deus, Ele diz: eu não quero mais este povo a viver na terra. E então Ele mandou os israelitas para acabarem com eles. E as instruções vocês viram: vão e destruam tudo. Consagrem ao Senhor para destruição. O que é que Deus queria? A destruição daquela cidade seria como uma consagração a Deus. A destruição de tudo seria o sacrifício que Deus queria do exército israelita. A partir do versículo 7, vamos ler do versículo 7 a 12, diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom,
mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O que é que Saul fez? Em primeiro lugar, ele não matou o rei. E em segundo lugar, ele ficou com o melhor de todas as coisas. O melhor dos cordeiros, dos bezerros, do gado. Ele ficou com o melhor. E depois nós vimos, quando Samuel vai, Deus fala com Samuel e diz-lhe: Saul, ele desobedeceu-me. Eu estou muito triste. Eu me arrependo de ter posto... Não que Deus se arrependa. Deus não é um Deus que se arrepende, mas é a palavra que nós podemos expressar melhor aquilo que Deus estava a dizer. Ele disse: eu não quero mais Saul como rei. Eu não deveria ter posto Saul como rei. E Samuel, quando ele vai, o que é que Saul estava a fazer? Já tinha saído há bastante tempo. E a primeira coisa que ele foi fazer não foi agradecer a Deus, não foi honrar a Deus, não foi ir ter como Samuel e agradecer, não foi fazer nada disso, foi fazer um monumento para ele, em sua própria honra. Um monumento. Não sabemos o que era, uma estátua, qualquer coisa. Ele tinha construído alguma coisa para a própria honra para ele. Ele queria ser reconhecido pelos homens. Ele queria ficar na história. O sucesso tinha-lhe subido à cabeça. Ele já não estava a se lembrar de Deus. Ele já não queria honrar a Deus. Ele queria realmente é que ele fosse honrado. Ele pensou: esta batalha foi ganha por causa de mim. Eu é que fiz. Eu sou o melhor. Eu sou o rei. Eu consigo. Isto é o que nós vemos. O que Saul tinha feito. Nós estamos em grande perigo na nossa vida quando nós deixamos de dar glória e honra a Deus. Grande perigo vem quando nós começamos a aceitar a glória que deve ser dada a Deus. Principalmente dentro da igreja. Pastores que pregam muito bem. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é apontar para Deus. A nossa vida, os dons que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos dá é para a sua glória. É para que nós possamos apontar para Ele. Que Ele diminua e Ele cresça. Somente a Ele toda a glória. Quando nós começamos a levar a glória, quando nós começamos a pensar: eu sou muito bom, eu consigo, eu sou o cara, eu sou a pessoa que canta bem mesmo, Deus me usa de uma maneira, profecia mesmo assim, maravilha, eu sou boa. Quando nós começamos a levar algum tipo de honra, nós estamos já em grandes problemas. É sinal que o Espírito de Deus está-se a afastar de nós. É sinal que nós começamos a deixar a soberba entrar no nosso coração. É sinal que nós não estamos a honrar a Deus. Não estamos a confiar, nem estamos a obedecer a Deus. Quando nós deixamos de honrar a Deus é porque nós não estamos a confiar em Deus. Estamos a confiar na força do nosso braço, na nossa habilidade, naquilo que nós somos e não naquilo que Deus é. Então Saul, ele deixou o orgulho, a soberba. E ele perdeu o temor a Deus. Ele perdeu o temor a Deus. Continuando, Samuel, a partir do versículo 13, diz assim, 13 a 21. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Glória a Deus. Eu
Saul, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe darei o que o Senhor falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Sabem o maior perigo que nós temos como cristãos? De nós começarmos a acreditar nas nossas próprias mentiras e os nossos próprios enganos. Saul, nesta altura, ele já estava tão cego que ele continuava a dizer: eu obedeci, eu fiz. Não. Ele arranjou desculpas para todas as coisas que ele tinha feito. Isto é muito perigoso para nós cristãos. Nós temos que checar a nossa vida constantemente. Amados, não há nada mais triste do que um cristão que está a crescer em Deus, que nós conseguimos ver transformação e de repente vem a soberba, o orgulho. De repente ele começa a arranjar desculpas para os seus pecados. De repente ele começa-se a afastar. Não, eu não fui à igreja, mas sabem, eu não fui. Sabe porquê? Não, eu estava a obedecer a Deus, porque Deus disse para eu visitar aquela pessoa. Não, eu não dei, não é o dízimo, mas sabem, eu comprei qualquer coisa ali para aquela pessoa, eu estou a ajudar uma pessoa. Não, eu não fiz aquilo para Deus, mas sabe porquê? Eu vou explicar. Eu tenho uma razão. Quando você justifica os seus pecados, quando você justifica a quebra da lei, quando você justifica a desobediência a Deus, você está em grande perigo de perder a comunhão com Deus, de realmente se afastar da comunhão com Deus. Nós temos, às vezes, Deus nos manda fazer coisas que nos custam e nós não entendemos. Às vezes nós passamos por coisas que nos custam e nós não entendemos. Por que que Deus não deixou eles ficarem com o melhor? Por quê? Ele é Deus, Ele não nos deve explicações. Uma das coisas que às vezes a gente não entende é que Deus não nos deve explicações. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Se Ele responde, Ele é Deus. Se Ele não responde, Ele é Deus. Se Ele nos pede para nós fazermos algo, é a obediência que Ele quer. Ele não quer justificações, Ele não pode dizer porquê ou pode não dizer porquê. O nosso papel é obedecer e confiar. O papel dele é ser Deus. E Ele sabe ser Deus. Então nós temos que cuidar muito bem, e que o Espírito Santo realmente possa falar aos vossos corações sobre áreas da vossa vida que vocês têm se enganado a vocês próprios. Terem colocado, mas, eu fiz, mas.
Eu não fiz porque eu tenho uma razão muito válida. Cuidado com as justificações. Cuidado com as justificações. Saúl, ele começou a mentir e continuou a mentir. Continuou a mentir. Ele já não distinguia certo de errado. Obediência com desobediência. Tinha chegado a um ponto à sua vida que realmente ele já não estava aí. Porquê? Por aquilo que nós vimos ao princípio. Por causa do orgulho. E havia outra coisa que nós vamos ver a seguir. Saúl, ele temia mais aos homens do que a Deus. Ele se importava com aquilo que os homens pensavam mais do que aquilo que Deus pensava dele. E isso foi a sua queda. 1 Samuel 15, a partir do 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Saúl, ele foi rebelde e arrogante. A rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como mal de idolatria. Nós temos que checar muito o nosso coração, as intenções do nosso coração, o porquê de nós fazermos as coisas, o porquê de fazermos o bem para alguém. E ter muito cuidado para que a glória que é de Deus, nós não a recebermos para nós. Todos os dias nós devemos checar os nossos passos e ver se realmente nós estamos a confiar em Deus e a obedecer a sua palavra. A confiar em Deus. Porque Deus, Ele não muda. E a sua palavra permanece para sempre. Deus não muda. Mesmo ontem, hoje, eternamente. O facto de Deus não mudar, a sua palavra também não muda. E isto é algo que não é popular nos dias de hoje. A palavra de Deus não é popular hoje em dia. Mas nós não temos que pôr açúcar na palavra. Nós não temos que diluir a palavra. Nós não temos que arranjar desculpas para Deus, para aquilo que Ele é. Nós não temos que mudar absolutamente nada. Deus continua a ser Deus e Ele não muda. E a sua palavra não muda. 1 Samuel 15, 24 a 30. Diz assim: pequei, disse Saúl, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saúl agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saúl repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Nós vemos aqui que Saúl, ele diz: eu pequei, eu errei. Mas depois o que ele pede para Samuel fazer é: anda e honra-me perante Israel. O que ele temia é que o povo visse que Samuel já não estava a honrar. O que ele temia era que o povo visse e descobrisse que Deus já não era com ele. Mas ele não se importava se Deus era com ele ou não. Ele só queria a honra.
Ele só queria que Samuel fosse com ele. Diz aqui que Samuel, no final do capítulo, nós não vamos ler, mas que Samuel nunca mais viu Saul até o fim da sua vida. Ele nunca mais viu Saul. E no capítulo a seguir nós víamos Samuel a ir e ungir Davi como o próximo rei de Israel. E Samuel chama-lhe um homem segundo o coração de Deus. E Davi, apesar de muitas coisas que ele fez errada, uma das características que Davi tinha é que ele era humilde. É que ele era uma pessoa que confiava em Deus. Todos os salmos que ele escreveu, tudo aquilo que ele passou, ele confiava em Deus. E ele obedecia a Deus. Ele obedecia a Deus. Saul, nós vemos aqui, eu tive medo dos soldados. Antes, no capítulo 13, ele tinha medo porque o pessoal estava a sair embora, é por isso que ele fez o sacrifício. Ele tinha medo das pessoas. Ele queria que as pessoas o honrassem. Ele achava que era mais importante fazer aquilo que as pessoas queriam do que fazer aquilo que Deus mandava. Quantas vezes nós somos assim? Nós preferimos fazer a vontade das pessoas, não magoar as pessoas. Nós não podemos dizer essas coisas agora, não é? Nós não podemos ser muito, digamos assim, como é que se diz? Rígidos, nós não, brutos. Nós não podemos dizer coisas, não é? Que vão ferir as outras pessoas. Nós temos que ser assim bem mais meigos, gentis. Mas a palavra de Deus diz que é uma espada de 2 gumes. E nós somos chamados a ser o sal da terra, não é o açúcar. Nós temos obrigação de falar a verdade. E nós não podemos temer a homens, ter medo de homens. O único que nós temos que temer é Deus. O nosso temor a Deus tem que ser maior do que o nosso medo de alguém não gostar de nós, de alguém nos fazer mal, de alguém se chatear. Nós temos que realmente louvar a Deus. Saul, ele não confiava em Deus, como vimos. Ele confiava na sua própria força. E ele desobedeceu a Deus a cada oportunidade, justificando a sua desobediência. Se você quer ter uma boa vida, uma vida abundante, que é aquilo que Jesus nos prometeu. Uma vida abundante. Você quer ter bons frutos. Frutos que permaneçam. Se você quer conquistar os obstáculos, os problemas da sua vida. Se você quer conquistar e ultrapassar aqueles hábitos pecaminosos, aqueles pecados que às vezes ainda nos tentam impedir de caminhar com Deus. Então, há algo que você tem que aprender a fazer. Confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Vocês podem não se lembrar de mais nada do que eu preguei hoje, mas de certeza que vão se lembrar das 2 botas. Confiar e obedecer a Deus. Todos os dias da nossa vida. A nossa vida cristã não é Sei que há algumas pessoas que se vão batizar. A gente está muito feliz. O batismo é algo maravilhoso. É algo que marca a nossa vida. É algo que realmente impactua, mas aqui é só o começo de algo. E vocês vão andar na vossa vida diária. E as 2 coisas que vocês têm que se lembrar. Vocês têm que confiar. Confiar fala de fé. Fala de realmente entrega. Fala de descanso. Fala de saber que Deus está no trono. Que Deus é poderoso. Que Deus é fiel. Que Deus é o Deus que te ama. Que Ele tem o melhor para ti. Confiar todas as vezes. E obedecer a sua palavra. Obediência é essencial na vida de um cristão. Jesus, em João 14:15, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
se me amam. Obediência, amor está ligado à obediência. Amor está ligado à obediência. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não obedecemos aos seus mandamentos, àquilo que Ele nos diz para fazer. E nós, em tudo aquilo que a gente faz, e há circunstâncias da nossa vida que às vezes é difícil e nós tentamos arranjar jeitinhos, não é como Saul fez. Tentamos arranjar desculpas, tentamos arranjar coisas que não são legais às vezes. Tentamos arranjar, às vezes dizemos meias verdades, que são mentiras. Às vezes colorimos alguma coisa. Às vezes deixamos as coisas pela metade. E nós temos que dar 100%. Deus quer 100% da nossa vida. 100% da nossa vida. Confiar. Confiar em Deus de todo o coração. Confiar em Deus em todo o coração. E não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Naquilo que nós achamos que é melhor. O nosso acho. Havia uma música que nós cantávamos que era: mete o seu acho no bolso e acha o que Deus achou. Ande na sua palavra e não sei mais. Mas mete o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Ele já falou, Ele não precisa que você venha com um acho isto ou acho aquilo. Ele sabe, Ele sabe. Ele é fiel. Então, o que é que a gente precisa de fazer? Confiar.